Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E muita atenção, hein? Porque eu trago aqui para vocês uma revelação que pode transformar o seu mês, pode trazer alívio financeiro que você tanto espera, né? Uma oportunidade incrível aí foi aberta para os aposentados, pensionistas, né, de todo o Brasil. Vamos falar desse saque extra via Pix que está disponível, ainda dá tempo e você pode ter aí, né, o acesso, gente. Você não vai acreditar no que o governo acabou de falar, de se posicionar a respeito desse assunto. Nesse boletim informativo aqui do canal do INSS, nós vamos desvendar várias novidades com vocês. Não é só essa não, por isso que é um boletim. É um resumo com as principais e mais importantes notícias do dia, né? Vamos falar o que é essa grana extra devida também a aposentados e pensionistas. Vamos falar como que o governo reconheceu esse direito aí para você e como você pode recebê-lo diretamente na sua conta via Pix. Também, além disso, vou trazer outras informações, gente, que vocês não podem ficar de fora. Então se preparem para entender tudo que você precisa saber sobre esse saque extra, sobre essas outras novidades que eu irei trazer e que podem impactar a sua vida agora mesmo, né? Então fica aí conosco até o final desse vídeo, garanta todas as informações antes que seja tarde demais, compartilhe o vídeo, grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder, bem-vindo, bem-vinda, e também aproveito para reforçar que quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro de graça, então quem quiser chama que a nossa equipe vai te assessorar para você conseguir contratar o crédito aí em segurança. Fechou? Recado dado, bora lá para as notícias. Eu começo com a primeira informação, que é a respeito de 6 situações que podem valer a pena numa revisão de aposentadoria. Muita gente acha que o governo paga errado. Eu me aposentei, mas o valor é muito baixo, com base no tudo que eu contribuí na vida. Não é assim? Quem aí pensa dessa forma também? Responde aí para mim nos comentários. Pois bem, existe aqui a revisão de aposentadoria. São vários tipos de revisões que existem, né? Mas eu quero falar um pouquinho. Saiu essa matéria aqui que eu achei interessantíssima sobre 6 situações em que você pode pedir a revisão da aposentadoria do INSS, né? As 6 principais, entender quanto pode valer a pena entrar com pedido de revisão para melhorar o valor recebido e saber como evitar o risco de reduzir a renda é importantíssimo. Então o INSS vai te ajudar a entender esse assunto aqui agora nesse vídeo, né? Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS têm o direito de pedir revisão do valor recebido em algumas situações para garantir que seu benefício seja justo e compatível com as contribuições que fizeram ao longo da vida profissional. E você vai entender melhor o que é a revisão da aposentadoria, suas modalidades, revisão de fato e revisão de direito, situações em que elas se aplicam, né? Você vai conferir ainda algumas dicas para buscar apoio e fazer os cálculos antes de entrar com o pedido do INSS. Isso aqui é fundamental e muita gente não te fala. O processo ele pode ser até um pouco trabalhoso, mas se ele for uma alternativa para você, pode valer a pena. Afinal, um aumento no benefício pode vir bem a calhar, ajudando o beneficiário a superar o endividamento e fazer o dia de sua aposentadoria render mais, né? E vocês sempre têm a opção também de buscar um advogado, né, gente? Mas eu vou orientar um pouquinho. Primeiro, o que é a revisão de aposentadoria? Vamos lá, tem muita gente se aposentando recentemente, tem muita gente que já é aposentado antigo, né? Os beneficiários do INSS têm direito de solicitar uma reanálise do cálculo do valor de sua aposentadoria. Esse processo tem basicamente 2 objetivos. O primeiro é corrigir possíveis erros na concessão do benefício que possam prejudicar o aposentado ou pensionista, né? Como data incorreta do início do pagamento, tempo de contribuição ou no valor concedido. E a reanálise para corrigir equívocos do INSS é chamada de revisão de fato, tá bom? O segundo objetivo de solicitar uma revisão é para ajustar o benefício quando há mudanças nas leis ou decisões judiciais que dão direito a uma reanálise do valor recebido. Esses casos são chamados revisões de direito. Então, revisão de fato é quando você quer corrigir algum equívoco, algum erro do INSS.
A de direito é quando tem uma mudança na lei ou uma decisão judicial que obriga o INSS a recorrigir por ser direito seu, tá? E algumas revisões aqui, né? Revisão de fato. Então, a revisão de fato pode ser solicitada quando o INSS não considera certos fatos importantes que aconteceram durante sua vida contributiva e no momento de calcular sua aposentadoria que poderia melhorar o seu salário. Especialistas em direito previdenciário afirmam que o índice de falhas de cálculos do INSS pode chegar a 60%. Então, significa que a cada 100 pedidos de aposentadoria, 60 pode ter um erro. Né? Então esse foi o estudo aqui que analistas fizeram. E um exemplo do equívoco é a situação em que o aposentado teve períodos de trabalho especial, contribuiu para a Previdência em outro país, mas o INSS ignorou isso. Portanto, o objetivo dessa revisão é fazer com que o órgão previdenciário faça uma reanálise e inclua os períodos não considerados anteriormente para que você receba um benefício maior, tá? E quando vale a pena solicitar revisão de aposentadoria, né? Vamos a 3 situações concretas que permitem aí esse tipo de revisão para aumentar o seu benefício. Primeiro é o vínculo empregatício não computado, gente. É quando, ao se aposentar, o cidadão não conseguiu levar as carteiras profissionais mais antigas para comprovar vínculos trabalhistas e o INSS não possuía a informação no sistema. Nesse caso, as contribuições são simplesmente descartadas e é o que mais acontece. Muito aposentado não tem todo o documento da vida toda. Então, ele não sabe nem olhar, né, se todas as contribuições foram, se todos os empregos estavam lá certinho ou não. E isso pode gerar erros no cálculo do benefício, pode fazer você receber menos do que você teria direito por causa da média contributiva. E essa é uma situação bastante comum na entrada de pedido de revisão. O segundo é o período de atividade especial desconsiderado. Se ao longo da sua trajetória profissional você exerceu uma função que permite aposentadoria especial por insalubridade ou risco, como por exemplo eletricista, bombeiro, enfermeiro, vigia armado, professor, e esse acréscimo não foi considerado, a falha abre margem para quê? Uma revisão do benefício que vai aumentar o valor contributivo. Salários computados inferiores aos valores corretos, né? O terceiro motivo. Em geral, o INSS só inclui na análise de aposentadoria dos vínculos empregatícios registrados no Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS. Porém, nem sempre o CNIS ele reflete a verdadeira vida contributiva do trabalhador, seja por falta de documentação antiga ou algum outro tipo de falha. Assim, é preciso comparar o CNIS com os salários anotados na carteira de trabalho e previdência social, para avaliar se os valores estão corretos. Caso contrário, há espaço para revisão. E na revisão de direito, a revisão de direito ocorre quando novas teses jurídicas, leis, decisões importantes dos tribunais superiores concedem o direito de reanálise do benefício previdenciário, diferente da revisão de fato, que depende do fato ocorrido no histórico de cada segurado do INSS. A revisão de direito aplica-se de forma geral aos beneficiários. E tem aí também o quarto motivo, que é atividades concomitantes. Aplica-se para profissionais com vínculos em mais de uma instituição ao mesmo tempo, como médicos, professores, dentistas, engenheiros, entre outros. São trabalhadores que faziam dupla jornada, portanto recebiam 2 ou mais salários diferentes e sofreram descontos em seus olerites ao longo da carreira em mais de um empregador. Porém, o INSS considerou apenas um dos registros, em vez de somar todas as contribuições, como determina a lei de 2019, Lei 13.846, tá? Anotem aí. Assim, quem trabalhou em 2 ou mais empregos ao mesmo tempo pode solicitar essa revisão para garantir um benefício mais alto. Tem também a revisão do teto. Aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício entre 5 de abril de 91 e 1º de janeiro de 2004 e foram limitados pelo teto da Previdência, que foi o valor máximo pago pela Previdência Social na época, mas que tinham renda superior ao teto atingido, têm direito à revisão do benefício. O INSS deveria ter feito essa revisão de forma automática, o que na prática não ocorreu. Em 1998 e em 2004, as emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003 aumentaram o valor máximo dos benefícios pagos pelo INSS. Quem já tinha se aposentado com o teto anterior não teve o benefício recalculado e foi prejudicado. E você pensão, você herdeiro, tem que saber disso para você poder entrar com um pedido, tá?
Revisão da vida toda, que ainda está no STF, talvez esse ano se conclua aí o processo, eles estão postergando, estão com medo de dar a sentença final, né, por causa da repercussão negativa, e o governo já está tendo queda de popularidade. Ela possibilita a análise de recálculo do benefício previdenciário para incluir as contribuições feitas antes de julho de 94 no cálculo do benefício. Como o INSS desconsiderava as contribuições anteriores àquela data, isso acabava prejudicando quem tinha salários mais altos antes de julho de 94. O Superior Tribunal Federal aprovou a revisão da vida toda em dezembro de 2022 e caso o governo não ganhe ao recorrer da decisão, todos os tribunais do Brasil deveriam seguir a mesma regra. Então a gente vai acompanhar o STF para ver, todos os casos estão suspensos, mas tem gente que entrou com a ação ainda. Tem aí também regras e cuidados na hora de solicitar a revisão, né, gente? Vamos falar desse ponto. Atenção ao prazo de solicitação. Com exceção da revisão do teto, né, na maioria das demais solicitações, situações de revisão, o beneficiário tem que ter até 10 anos de benefício ou até 10 anos da data que recebeu a negativa do INSS de algum pedido de revisão administrativo. Então, 10 anos é o prazo de decadência. Passou desses 10 anos, talvez você não consiga. Então, se atente. Segundo, os documentos. Os documentos têm que estar tudo na ordem certinho. Tem que ler lá no portal do INSS os documentos necessários para comprovar aquilo que você está solicitando. Muita gente manda documento faltando, manda documento incompleto, manda documento ilegível. Aí não adianta, gente. Tem que ser tudo certinho, legível, porque senão só atrasa o seu processo. E a importância de você ter certeza de como faz o cálculo e calcular para poder não reduzir o seu benefício. Tem casos que a pessoa fala, eu vou tentar. E quer lá sobrecarregar o sistema do INSS e tentar. Só que você não tem direito àquela revisão. Ou, na verdade, seu benefício foi calculado errado para maior. Você recebe hoje mais do que você deveria ter recebido. Se o INSS na revisão pega isso, ele pode reduzir o valor do seu benefício e ainda pode cobrar valores que você recebeu maior. Então, olha o risco, né? Então, para evitar o risco, tem que ter certeza do que está fazendo, né? E o mais importante, na minha opinião, ainda mais em caso de revisão, gente, a importância de um advogado previdenciário. Ele pode ser a ajuda que você precisa para fazer o cálculo correto, porque a responsabilidade vai ser dele, né? Devido à complexidade das regras de transição, leis previdenciárias, fórmulas utilizadas para cada período de contribuição. O recomendável é que um especialista na área faça esse cálculo. E esse cuidado é devido à revisão, em vez de aumentar, poder resultar na redução do seu benefício, porque a regra aplicada pode prejudicar o beneficiário. Então, a melhor maneira de garantir um processo, seja conduzido de forma adequada, sem gerar esse risco de perdas no valor do benefício, é buscar a ajuda de um advogado previdenciário para orientar sobre as reais chances de rever o benefício na sua situação, né? E proceder com os cálculos corretos, evitando uma frustração no futuro. E aí você avalia se cabe ou não né, se para você é vantagem ou não entrar com ação com esse pedido, tudo bem? Segunda notícia, gente. Alden critica alterações no BPC. O governo foi desmascarado mais uma vez. Um deputado aqui, Alden, ele relembrou que as despesas de viagens do presidente ultrapassam 3 bilhões de reais. Esse é um dos presidentes que mais gasta, né, com viagens, luxos, enfim, segundo o portal da Transparência, segundo denúncias de deputados, como o deputado federal Capitão Alden, ele é do PL da Bahia. Ele é vice-líder da oposição e ele criticou as alterações que o governo queria fazer no BPC. Ele veio aqui para trazer para o povo brasileiro não esquecer que foi o governo federal, foi o governo Lula que apresentou no Congresso um projeto para acabar com o BPC Loas. E não é acabar, tirar o benefício, né, por enquanto, mas era para acabar dentro do projeto do plano de redução de custo. O governo queria limitar o BPC de uma forma que mais da metade dos beneficiários, a forma como o governo queria deixar o BPC Loas, se tivesse sido aprovado, praticamente metade dos beneficiários que recebem hoje deixaria de receber, porque o governo queria cortar mais de um BPC na mesma família, queria considerar a renda de aposentado e pensionista que ganha o salário mínimo, que o Bolsonaro na época aprovou, né, retirar do cálculo para o BPC, ele queria voltar no cálculo para não deixar essas famílias receber BPC. Ele queria aí limitar, tirar as pessoas com deficiência leve, deixar só moderada e grave, e mesmo assim, quem tem deficiência moderada, grave e idoso, ele queria colocar uma regra, um trecho, para que o assistente social avaliasse se essa pessoa realmente não tem condição nenhuma de trabalhar ou de viver aí com alguma renda por fora. Então, isso iria dificultar, em vez de ser um facilitador de benefício, seria um dificultador de benefício.
Então ele trouxe aí, né, que o governo foi bem cara de pau, já que se diz defensor dos pobres, de apresentar um plano terrível, né, malvado como esse que foi apresentado para tentar cortar o BPC. Queria incluir renda de cônjuge que não mora com a pessoa, né? Muita gente se separa assim, não separa no papel direito. O cônjuge ou o companheiro que morou com a pessoa, a renda teria que somar, mesmo não morando mais. Umas coisas ridículas, absurda, plano terrível. E foi apresentado pelo governo. Então ele diz que, de acordo com o portal da Transparência da Controladoria Geral da União, até o final do primeiro semestre de 2024, o descondenado gastou cerca de 700 milhões com viagens. Em 2023, Lula gastou 3,3 bilhões com diárias e passagens aéreas. Se de fato o governo federal quer cortar gastos, por que não começa com as despesas de Lula? Questionou Alden. E eu digo mais, Alden, por que também não corta os luxos de vocês, deputados, né? Eu acho que não só cortar as despesas do Lula, mas as de vocês todos no Congresso. O que vocês acham, hein, gente? Comentem aí. Então, o Lula tá sendo desmascarado pela mídia, pelos deputados, então o clima tá esquentando, né? Vamos ficar de olho, principalmente o BPC, porque o governo tá de olho em vocês. E agora vamos falar desse Pix, vamos falar dessa possibilidade de grana extra que pode cair bem aí para muita gente, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito desse dinheiro, como que o governo, né, orientou sobre esse direito e como você pode recebê-lo diretamente na sua conta, gente. É uma oportunidade aberta para vocês aposentados e pensionistas também, que é o Saque Extra via Pix, que já está disponível e você pode ter direito. É através do valoresareceber.bcb de Banco Central do Brasil.gov.br. O governo federal anunciou, esses valores foram descobertos pelos bancos, né? Porque muito banco encerra contas e depois cai dinheiro no CPF, só que a conta não é mais ativa, o dinheiro fica lá pendente na instituição bancária, o beneficiário muitas vezes não sabe mais dessa renda, aí o beneficiário morre, o herdeiro não sabe dessa renda, então por isso o governo, em parceria com o Banco Central, criaram o sistema Valores a Receber. É um sistema gratuito para que você possa consultar para saber se você tem algum valor ou, né, você é herdeiro, se o falecido tem algum valor a receber e você poder solicitar e saber como solicitar esse valor. E esse valor, quando é pelo Banco Central, né, aqui do Valores a Receber, se você saca por ele, ele permite fazer o saque por ele, é via Pix. Então você pode ter uma grana extra via Pix. E são muitas pessoas com mais de R$1.000, mais de R$100 lá parado. Então ainda dá tempo de você tentar resgatar. Lá você vai ter toda a orientação de como resgatar, como que funciona. Então não perca tempo, gente, porque inclusive aquele dinheiro, o governo vai começar a confiscar essa grana, né? Já começou a confiscar desde o final do ano passado e ele deu um prazo até maio agora desse ano para que aquele dinheiro confiscado possa ser resgatado para ter uma contestação do dono, né? Do beneficiário que nunca foi atrás. Então acessem o portal, consultem, pois é uma oportunidade aberta para vocês de conseguirem esse dinheiro via Pix, esse saque extra via Pix, que pode aliviar aí muita gente. Pode ser uma grana que você não está esperando e que venha te ajudar em um momento de necessidade. Então confiram, porque é um direito de vocês e é gratuito, vocês não têm que pagar nada por isso, tudo bem? Mas só acessem pelo Banco Central do Brasil o site oficial, porque tá tendo muito site falso para você não cair em golpe. Um beijo, obrigada, até logo.